E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nas últimas aulas, a gente vinha acompanhando aí, né, sobre as decisões, os mecanismos colocados ali, impostos por Portugal, em cima da colônia brasileira, para tentar organizar aqui como seria a exploração, barrar a entrada de outras nações europeias, mas tudo era sistema pré-colonial. Hoje, de fato, nós vamos falar sobre como se organizou a colônia, né, o sistema colonial, como é que o Brasil passou a ser oficialmente colonizado por Portugal. Obviamente, isso vai estar associado a um outro processo esse que a gente já falou sobre ele lá mais para o começo do ano, e a gente vai ter que relembrar dele um pouquinho para a gente entender todos os motivos que levaram Portugal a estabelecer esse sistema de colonialismo aqui em cima das brasileiras, não é? O Brasil foi descoberto bem no início, né? Já vamos começar. O Brasil já foi descoberto bem no início do século XVI. Na verdade, o Brasil foi descoberto justamente no ano de transição, naquele ano de virada do século XV para o século XVI. Durante o século XVI, né, já vinha se desenvolvendo a partir do século XV, mas durante o século XVI é o ano de estabelecimento, de força, de fundamento, de fato, do absolutismo. Então, o absolutismo e todos os mecanismos relacionados a esse tipo de governo, ele se fortaleceu muito e ele se firmou aí como o movimento ali daquele século. O absolutismo ele é mantido a partir de determinadas decisões, determinadas atividades ali desenvolvidas pelas coroas portuguesas que se tornaram absolutas. O mercantilismo e o colonialismo é talvez as mais características dessas ferramentas. Primeiro que o colonialismo, justamente por causa do mercantilismo, era esse sistema de tomar posse, né, de implementar aí uma política, como é que a gente pode dizer, uma política mais opressora em cima, mas não totalmente opressora, em cima de uma terra nova descoberta e fazer com que essa terra funcionasse na intenção de produzir riqueza, de produzir lucro para a nação que a colonizasse. Isso era o colonialismo, isso é o que Portugal vai fazer com o Brasil. O Brasil foi descoberto por Portugal. E aí aqui, né, eles começaram a tirar as nossas riquezas, as matérias-primas, e aí eles começam agora a desenvolver um sistema de economia baseado no que já existe aqui no Brasil e baseado no que eles percebem que dá para produzir no Brasil para sustentar economicamente ou para gerar um lucro muito grande economicamente para Portugal. E aí, obviamente, o Brasil vai servir aí de base para o comércio, para o mercantilismo português. Então, o Brasil vai ser colonizado dentro daquela ideia que a gente já falou aqui de balança favorável, né, para Portugal. Então, vamos ver, então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar especificamente, né, os primeiros passos, todas as bases desse tipo de sistema que Portugal impôs aqui para o Brasil. Vamos começar. Essa relação aí entre o Brasil e Portugal, ela vai ser definida a partir de agora, né, através do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é um acordo, é uma atividade, na verdade, porque não existe acordo nisso. É uma atividade imposta pelos portugueses, onde os brasileiros, né, quem vivia aqui na colônia, tinha duas obrigações. Uma, entregar matéria-prima de uma forma muito barata, né, por um valor quase de graça, e em muitos momentos entregar essa matéria-prima de graça mesmo. E o segundo era comprar, né, produtos manufaturados da nação que a colonizou. Ou seja, aqueles produtos que eram produzidos em Portugal, que eram feitos, construídos, desenvolvidos em Portugal, e eles não conseguiam vender nas suas relações comerciais, eles vinham vender no Brasil. E aqui era diferente, porque o produto não era oferecido. Aqui era obrigado, quem eram os brasileiros, os moradores da colônia, naquela época, não vamos chamar de brasileiros por enquanto, eles eram obrigados a comprar. Tá? Dá para entender o pacto colonial, né? Eu tenho aqui a colônia e eu tenho aqui o meu país colonizador. A colônia é obrigada a enviar para lá matéria-prima de uma forma barata. Eles pegam essa matéria-prima e transformam em produtos, vendem esses produtos aí nas suas relações comerciais. E os produtos que sobram, eles vendem de volta para a colônia, às vezes até por um preço mais alto, né? Mas aí os produtos que eram feitos com a própria matéria-prima que foi retirada daqui, né? Basicamente era assim que funcionava o Pacto Colonial.
E isso é o que gerava a balança comercial favorável, né? Porque, só para lembrar, falei aqui já 2 vezes da balança comercial favorável. O que que é? A balança comercial favorável é quando eu, né, enquanto nação absolutista, eu estou representando aqui uma nação absolutista, tenho compra e venda de produtos, né, daquilo que eu produzo. Eu preciso comprar menos e vender mais para que a minha balança seja positiva. Porque quando eu compro menos produtos e eu vendo mais dos produtos que eu mesmo fabrico, eu estou gerando lucro para mim. Isso é a balança de comércio favorável. E a partir daí, então, o Brasil começa a ser explorado num sistema de exploração, ocupação exploratória. O Brasil começa a ser ocupado, na verdade. O Brasil começa a ser ocupado no sistema de ocupação exploratória. Por quê? Qual era a necessidade dos portugueses de sair ocupando, conhecendo novos espaços brasileiros? Era saber qual novos produtos eles poderiam extrair daqui, né? Onde é que eles iam buscar aí mais produtos para extrair das terras brasileiras. Isso, gente, se a gente for fazer uma comparação, esse tipo de ocupação, né, que foi implantado aqui, que foi implantado em todo o restante da América Latina, esse tipo de ocupação ele gera todos os problemas que nós encontramos na nossa sociedade hoje, ou pelo menos os problemas mais de base ali, de um país que é colonizado, que foi, no caso, a gente foi colonizado alguns séculos lá atrás. Primeiro, essa dependência do comércio externo. Porque enquanto as outras nações europeias elas foram desenvolvendo seu próprio modo de produção, foram desenvolvendo a sua economia, o Brasil ele serviu de base para o desenvolvimento da economia de outro país, entende? Então, existe uma necessidade até hoje, né, das relações comerciais externas, existe uma necessidade até hoje da tecnologia que vem de fora, as próprias relações entre as classes sociais são afetadas, né, nos dias de hoje por causa desse tipo de ocupação que aconteceu aqui no Brasil. E a gente consegue enxergar isso, né, em 2 sociedades que foram colonizadas, mas que passaram por processos de ocupação diferentes. Vamos comparar Brasil e Estados Unidos? Parece uma loucura, né? A gente está comparando aí 2 países que economicamente, que culturalmente se estabeleceram de formas diferentes ao longo dos séculos. Mas, por que é importante a gente fazer essa comparação? Porque os Estados Unidos também foram colônia, né? Eles foram descobertos pelos espanhóis e colonizados pelos ingleses. Os Estados Unidos também passou pelo mesmo processo que o Brasil. A diferença está lá na base, porque os Estados Unidos, eles foram... A grande parte do espaço, obviamente, foi ocupada num sistema de ocupação civilizatória. Então, tem uma mudança estrutural, inclusive, na forma de se pensar sobre a ocupação desse espaço. Enquanto aqui os portugueses queriam descobrir novas formas de gerar mais economia para Portugal, o início da grande parte da ocupação lá dos Estados Unidos foram de pessoas que vieram para viver, para desenvolver a região e transformar no seu lar, transformar numa potência, numa região que pudesse se desenvolver e se manter sozinho, sem depender da sua colônia, lá do seu país colonizador, desculpa, lá na Europa. Vocês entendem? Então existe essa diferença nos 2 tipos de ocupação. A ocupação exploratória, que foi imposta aqui no Brasil, e a ocupação civilizatória, que foi imposta lá nos Estados Unidos. E então, o último ponto que a gente vai parar para analisar nessa aula de hoje é justamente sobre a implantação do sistema de agricultura, que vai ser feito aqui, já que isso é a base. Né? Agora, a partir do sistema colonial imposto ao Brasil, essa vai ser a nossa base de produção por muitos anos. Vamos falar da cultura da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Em 1532, Alfonso Pena ele vai trazer a cana-de-açúcar para o Brasil. Ele vai implantar para testar, porque ele percebeu ali que o clima brasileiro, o solo brasileiro, era muito parecido com o solo de uma outra região, a Ilha do Cabo Verde, onde os portugueses, né, já plantavam cana-de-açúcar e dava muito certo. Então, vamos tentar trazer para o Brasil para ver se vai dar certo. E não é que dá certo, mas dá tão certo que a própria coroa, percebendo aí o quanto funcionou, vai começar esse processo aí de espalhar o plantio de cana-de-açúcar por várias terras. Então, agora Portugal tinha um grande espaço, um grande montante de terra para produzir a cana-de-açúcar. Então, aqui no Brasil, dessa forma, a partir de 1532 ali, começa o sistema de plantation, que tem 3 características principais. Primeiro, a monocultura.
segundo, a mão de obra escrava, né? E vamos falar primeiro desses dois, depois a gente usa a terceira. Vamos falar em monocultura, né? Primeiro, o que é monocultura? É a escolha de apenas um elemento, né? Um produto agrícola que vai ser plantado e só ele vai ser utilizado ali naquela terra. O que aconteceu aqui foi a cana-de-açúcar, dava muito certo. A cana-de-açúcar começou a ser espalhada aí por vários territórios. O segundo ponto que eu falei para vocês é a mão de obra escrava, né? Porque era uma forma de sair ainda mais barato se produzir, né? Como produzir algo mais barato do que colocando pessoas para trabalhar que não vão receber pelo trabalho, vão trabalhar de forma escravizada. Inicialmente aqui no Brasil vai funcionar com a mão de obra dos escravos indígenas, mas aí depois, com toda aquela presença e toda aquela pressão da Igreja Católica pela catequese dos próprios índios, aí muda-se e a mão de obra escrava que vai começar a ser utilizada é a africana, e a gente sabe que essa vai ficar sendo utilizada aqui por séculos. O terceiro ponto, né, que nós falamos é o latifúndio. O que é o latifúndio? A gente escuta até hoje, né, os latifundiários, os latifúndios. Até hoje a gente está presente no nosso linguajar, pelo menos em alguns momentos aí, quando a gente vê na televisão, até os dias de hoje. Latifúndios são grandes extensões de terra voltada para a agricultura. Então, baseado nessas três coisas, né, grandes terras, uma grande extensão gigantesca aqui no Brasil, né, vamos combinar, produzindo o mesmo tipo de produto agrícola, voltada para a produção do mesmo tipo de produto agrícola, utilizando da mão de obra escrava. Isso é o plantation, essa é a base da produção da economia imposta aqui no Brasil. Durante o período colonial, né, apresentei para vocês todas as bases nesse vídeo de hoje, e no vídeo que vem, na aula que vem, a gente vai começar a estudar aí especificidades dessa sociedade colonial que vai se desenvolver aqui no Brasil. A gente vai falar sobre a própria sociedade, sobre os escravos, sobre a presença do escravo africano no Brasil e como isso vai criar aí um sistema de relação diferente aqui para o Brasil, totalmente diferente, né? Porque a gente está passando aí num processo de 50 anos, menos de 50 anos, de uma terra que era habitada só por indígenas e agora passa a ser habitada por indígenas, por europeus, por africanos, né? E o Brasil já começa a ter essa mistura de etnias desde lá da sua base. Gente, por hoje é só. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos e aquele mesmo sistema. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou voltar depois para ver os comentários de vocês. E, tendo alguma dúvida, obviamente, a gente volta para conversar mais sobre o assunto. Tchau!